Livro de Juízes, capítulo 14. Aqui nós vemos a experiência de um jovem. Um jovem que descia e subia. Lembra do tema do sermão de hoje? Namorar, descer e subir. Aí vamos ver aqui o que acontece com esse jovem. No primeiro versículo, diz que esse jovem desceu. Eu fico horrorizado quando eu leio este versículo aqui. No primeiro versículo de Juízes, capítulo 14, diz que esse jovem desceu. E olha que interessante, estava indo tudo bem na vida dele. Tudo certinho, era um juiz de Israel, era uma pessoa importante, era forte, poderoso. Mas na hora do namoro, o que ele fez? Desceu. Na hora de namorar, ele desceu. Você já leu isso? Viu aí? O que ele fez? Desceu. Tem alguma outra versão aqui que fala que ele não desceu? Todas as versões da Bíblia diz que ele desceu. Gente, é sério, quando eu estou fazendo um ano bíblico, que chego nesses versículos, eu fico muito preocupado com uns jovens que querem namorar e pior, desce. Muitas vezes a religião está indo bem, está tudo certinho, um jovem exemplar, um jovem crente, um jovem que, olha, referência, mas quando fala-se de namoro, o que ele faz? Sansão está aqui, olha. Jovem bonito, vistoso, forte. Eu acredito que todas as moças gostariam de namorar e casar com Sansão. Era o mais poderoso, era o mais forte. Já pensou aquele homem forte, cheio do poder do Espírito Santo? As moças, eu acredito que as moças de Israel olhavam, nossa, está solteiro, que desperdício. Vocês riem, né? Já pensou? Mas aqui diz que Sansão desceu. Eu fico horrorizado quando leio isso. Sansão desceu. Gente, um passo tão importante que é o namoro, algo tão importante que pode decidir, está escrito na pena inspirada, que pode decidir a eternidade de uma pessoa, o namoro. E aqui diz que ele desceu. Puxa vida, eu fico muito preocupado. Tem jovens lá fora? Traga uns jovens para dentro, por favor. Deixa os jovens para cá. Tá? Tem bancos vazios aqui. Você ouvintes aí que está nos ouvindo, se tiver jovem na sua casa aí também, por favor, tragam ele para frente da tela. Esses jovens precisam de ouvir isso daqui. Olha que coisa horrível aconteceu na vida deste jovem Sansão. Desceu. Desceu. E é interessante que ele não ficou lá embaixo. Aqui diz no segundo verso que ele subiu. Vocês percebam? Sansão desceu e depois subiu. Eu achei interessante porque ele não ficou lá embaixo. Ele desceu, subiu, só que já veio cambaleando quando ele subiu. Já veio cambaleando. Já subiu cambaleando. Por quê? O que aconteceu com Sansão para ele subir cambaleando? O que aconteceu com Sansão para ele subir cambaleando? Foi envenenado. Sim, foi envenenado. Se vocês abrirem a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6, guarda esse Juízes 14 e abram suas Bíblias, Gênesis, capítulo 3, verso 6. O que fez Sansão cambalear? O que fez Sansão cambalear? Eu fico horrorizado. Abram, por favor, todos vocês, abram suas Bíblias, pode ser no celular. Gênesis capítulo 3, verso 6. O que fez Sansão cambalear? O que fez Sansão cambalear? Gente, eu fico horrorizado quando eu leio isso daqui. Porque aqui foi o princípio do mal. Foi o princípio do mal. A Bíblia fala que antes do pecado vem um pecado menorzinho, né? Antes do pecado maior vem um pecado menor. Qual é o pecado menor? Cobiça. O pecado menor é cobiça. Ninguém percebe que você está cobiçando. Ninguém percebe que você está desejando. Ninguém percebe o mal que está na mente. Ninguém percebe isso aí, porque está na sua mente.
Então ele cobiça. Aqui diz, capítulo 3, verso 6 de Gênesis, que Eva cobiçou aquele fruto, ela desejou aquele fruto, ela agradou os seus olhos com aquele fruto, ela ficou aqui com a boca cheia d'água, à vontade de comer o fruto. Por quê? Por quê, irmãos? Porque era agradável aos olhos. O diabo fez com que ela sentisse atração por aquilo. O diabo viu que ela agora estava ali encantada, falou assim, espera aí, eu vou pegar, agora eu pego. Um dos maiores males que existe na humanidade, que é o início de todos os males, é a cobiça. E Sansão desceu. Em vez dele subir para namorar, ele desceu. E ao descer, voltou cambaleando. Voltou tonto. Ele voltou, subiu, já com o coração pulando, saltitando, feliz. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Ele subiu feliz. Aí foi fazer uma coisa certa. O que Sansão foi fazer de certo agora? Falar com os pais. Você está percebendo? Ele começou a fazer errado, fazer certo, fazer errado, fazer certo. Por quê? Eu pergunto para vocês, é certo ou errado falar com os pais quando está com vontade de namorar? O que vocês acham? O rapaz que me procurou porque queria namorar, ele estava fazendo certo ou errado? Tempos atrás, um rapaz, cheguei para ele e falei assim, escuta, como é que é esse negócio aí? Estou vendo você com a moça ali e tal, como é que é? Aí ele olhou para mim, pastor, Eu falei, é o quê? Aí ele não sabia. Aí eu fui perguntar para ela. Cheguei para ela e falei assim, escuta, e aí, como é que é esse negócio aí? Você com o rapaz ali. Eu falei, é o quê? Não sei. Eu falei, por que você não sabe? Está andando de mãozinha dada com ele? Está andando para lá e para cá? O que está acontecendo? Não sei. Ué, por que você não sabe? Eles não sabiam o que estava acontecendo. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Se você perceber que o seu filho ou a sua filha está de olho ou no rapaz ou na moça ali, né? Essa moça está de olho no rapaz e o rapaz está de olho na moça, é normal. Agora, se eles começam a andarem juntos, vocês têm que perguntar para ele o que está acontecendo. Não, porque é normal um rapaz gostar de uma moça. É normal a moça gostar do rapaz. Isso é normal. Mas eles estão andando juntos e não saber o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. É porque você não pode namorar uma pessoa se não for pedido de namoro. É por isso que eles não sabiam o que estava acontecendo. Ele não chegou nela e nem ela nele. Ela não pediu ele namoro. E nem ele pediu ela em namoro. Pronto. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Eu não sei. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Andando de mãozinha dada e tal, e não sabia. É bom conversar com ele. Chega lá, escuta, mas o que está acontecendo aí? Nesse ponto, Sansão foi interessante. Sansão chegou e falou com os pais, olha, pai, é o seguinte, tem uma moça lá, que eu desci, né, pai? Eu desci e encontrei uma moça. E ao subir, pai, eu já subi contente para falar com o senhor aqui, que encontrei uma moça. É mesmo, meu filho, que interessante. E aí, lá em tal lugar. Meu filho, você desceu, né? Desci, pai. Olha a conversa que teve o pai ali agora com o filho, a mãe ali com o filho. Tantas moças em Israel, tantas moças virgens, bonitas, lindas, tantas moças crentes que acreditam igual você. Quer dizer, agora estou na dúvida da sua fé. Vocês estão percebendo o sobe e desce do namoro? Irmãos, eu fico horrorizado quando chega essa parte aqui. Vi uma mulher em Tinate, uma das filisteias, trazei-a para que seja minha esposa. Agora ela pede casamento. Vocês estão percebendo? Um homem cheio do poder de Deus, forte, invencível, humanamente olhando para Sansão, tinha alguém que venceria ele? Quem vocês acham? Nós sabemos da força de Sansão. Eu me lembro quando eu era menino, que eu assistia um filme de Sansão. E menino é cheio de imaginação, né? Cheio de mentalidade assim.
Aí eu olhava e falei, nossa, eu quero ser forte igual Sansão, né? Mas quando eu vi Sansão morrendo, do jeito que morreu, eu falei, não quero ser forte assim não. Poxa vida. Não, eu fiquei triste com a história de Sansão, eu não sabia, eu era menino, não tinha lido a Bíblia. Mas eu vi o filme, no filme ele morre. Cego ainda, com os olhos furados, vazaram os olhos dele. Aquilo me deu uma tristeza, me deu um mal-estar. Eu falei, puxa, eu não quero ser Sansão não. Irmãos, mas preste atenção o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele foi, vamos à história de Sansão aqui. Sansão, ele foi dedicado ao Senhor. Seus pais o dedicaram a Deus. E ele cresceu no temor do Senhor. Tinha algumas coisas que Sansão não podia fazer. Vocês lembram o que Sansão não podia fazer? Não podia cortar o cabelo, o que mais? Não podia tocar o cadáver, o que mais? Não podia beber bebida fermentada, o que mais? O que mais que não podia fazer? Oi? Não podia comer carne, o que mais? Era porque não podia tocar no cadáver, então nem podia comer a carne. O que mais? Não, mel ele podia, só não podia pegar de onde ele pegou. Percebam, meus amados, que Sansão, ele tinha algumas regras a serem cumpridas, e ele sabia disto. Ele sabia disto. Ele sabia que havia regras que ele deveria cumprir. Aí eu pergunto para vocês lembram do verso que nós lemos para a introdução do nosso culto? Quem lembra do verso? 1 Pedro 2, 9. Como que diz 1 Pedro 2, 9? Que nós somos uma geração eleita, sacerdócio, que mais? Povo santo, que mais? Adquirido, que mais? Tudo isso Sansão era, meus amados. Sansão era um homem poderoso, era um homem forte, cheio do poder de Deus. Aí eu pergunto para os jovens aqui, também para os pais, nós não gostaríamos de ser assim? O que vocês acham? Quem não gostaria de ser cheio do poder de Deus? Quem não gostaria aqui de ter força? A palavra de Deus diz que a nossa força está no Senhor. Mas Sansão fez algo que, olha, desceu, procurou, achou, ficou bobalhado, subiu feliz, fez a coisa certa de falar com os pais repreendeu ele, mas ele falou algo para os seus pais. O que ele falou? Mas foi essa que agradou os meus olhos. Olha o problema aí. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que aquela moça agradou os olhos de Sansão? Eu descobri. Eu pesquisei, vocês sabem que eu sou curioso. Eu pesquisei e descobri por que aquela moça agradou os olhos de Sansão. Quem quer se arriscar aqui? Som. Opa, voltou o som. Então veja só que interessante. Se aquela moça fosse feia, não iria agradar os olhos de Sansão. Mas no que estava a lindeza ou a boniteza daquela moça? Na sensualidade. Não é porque ela era linda assim de morrer, não. É porque ela era sensual. Quando ele desceu, o que ele viu? As filistinas, ou as filisteias. Como que elas se vestiam? Irmãos, preste atenção, quando nossos jovens da igreja descem o seu nível, o que eles começam a ver? O que Eva viu. Ilusões. O encanto do diabo, o encanto de Satanás. Irmãos, prestem muita atenção, muitos jovens da igreja descem e começam agora a ficar encantados. O inimigo de nossas almas, ele lança seus dardos, lança suas tentações, lança seus meios para, a Bíblia fala, para tragar. E olha que interessante, Sansão foi lá, contemplou as filhas
dos filisteus, viu uma filisteia lá, em algumas traduções de Filistina, falou assim, aquela, e subiu contente. Tempos atrás chegou um jovem comigo e falou assim para mim, olha pastor, é o seguinte, eu não encontrei nenhuma moça na igreja que me agradasse. Então eu vi uma na faculdade. Precisa ver, uma moça crente. Eu falei, é mesmo, rapaz? Ela é da Reforma de qual lugar? Não, ela não é da Reforma, não. Eu falei, então ela não é crente. Aí ele ficou bravo comigo, ele falou assim, mas pastor, tem crente em todo lugar. Eu falei, tem, até o diabo é crente, chega, treme. Eu não estou desfazendo de pessoas de outros lugares, mas ela não crê o que você crê. Ela pode ser uma ótima pessoa, ela pode ser a melhor pessoa do mundo e pode ir para o céu, ela vai ser salva. Eu não tenho dúvida disso, porque quem salva é Jesus. E ele ficou olhando para mim assustado e ficou preocupado, porque eu peguei no pé dele, eu segurei. Eu falei assim, moço, é o seguinte, está escrito que a melhor crente lá fora não é crente. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, eu vou provar para o senhor que ela é crente. Hoje, nem ela e nem ele estão na igreja. Ela provou que ela é crente. Mas no que ela crê, não no que ele crê. E ela conseguiu desviá-lo da igreja. Hoje ele não está na igreja, nem ela, e pior, tem filho, estão separados. Parece que é assim um filme de drama, né? Parece que é um negocinho. Mas é o que aconteceu. Ele é meu amigo. Gente boa, realmente é uma gente boa. E ela também, gente boa, eu conheço ela, minha amiga. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio. Temei a Deus e dai-lhe. Infelizmente, quando se fala de namoro, o que acontece com nossos jovens? Não quer ter temor de Deus, não quer ter sabedoria, e nem quer glorificar a Deus no namoro. Começa a descer. E quando sobe, sobe iludido. E na ilusão pede opinião. Só que não quer ouvir o quê? Um não. Está vendo como que é? Ele quer a bênção. Eu me lembro de um casamento. Teve uma pessoa que pediu para eu fazer o casamento. Pastor, eu quero que faça meu casamento. Eu falei, por quê? Porque eu quero receber a bênção. Eu falei, meu irmão, sinto muito, sorry. Por quê? Eu falei, não vou fazer o seu casamento, não, Que isso? Está tudo errado. Ele parou, ficou olhando para mim, vou pedir para outro. Eu falei, então peça. Até hoje não encontrou quem faz o casamento dele. Vocês estão rindo, não é com vocês. Quer a bênção, mas não quer fazer certo. É verdade, irmãos. Quer a bênção, mas não quer fazer certo. Sansão era um homem de Deus, queria a bênção. Falou para o pai, para a mãe, olha pai, eu vim aqui porque eu quero que o senhor vá lá, está aqui, olha. Vai lá, traze-a para mim. Quer dizer, os trâmites dos pais que sejam feitos, mas que seja que eu escolhi. Aí o que os pais fizeram? Desceram com ele, está escrito. Está escrito, irmãos, aqui diz que os pais desceram com ele. E o que aconteceu quando os pais desceram com ele? Irmãos, eu fico horrorizado. Cada vez que eu leio essa história aqui, eu aprendo uma coisinha a mais. E hoje eu aprendi uma coisa. Você imagina casar com uma pessoa e não tê-la como esposa. Quer dizer, eu não quero nem imaginar isso. Foi o que aconteceu com Sansão. Casou. Ele casou. Mas teve a esposa? A Bíblia diz que a esposa dele foi dada para outro. Depois mataram a esposa dele. Sansão rapidinho ficou viúvo. Vocês imaginam esse sobe e desce da vida de Sansão? O que aconteceu com Sansão? Tá bom, então também não quero mais namorada. Vou procurar uma prostituta. Vocês estão percebendo que um erro chama outro erro? Um pecado chama outro pecado? Um mal chama outro mal? A Bíblia diz que depois ele foi com uma prostituta. Tentaram cercar ele novamente, ele saiu com um portão nas costas. Foi embora. Descendo e subindo. A Bíblia diz que ele subiu um alto morro com um portão nas costas. O que ele estava colhendo?
que o Sansão estava colhendo, irmãos? O que ele estava carregando? O que plantou. Ninguém colhe melancia quando se planta uva. Ninguém colhe uva quando se planta caque. É impossível. Num relacionamento, num namoro, num noivado, num casamento, você vai colher aquilo que você está plantando. Ou que plantou. É por isso que é muito importante, no sobe e desce de um namoro, noivado, um casamento, a pessoa fazer o quê? O que é importante? Não perder a vista de Jesus. E Sansão perdeu suas vistas. A Bíblia diz que, na última namorada que ele teve, o que ele fez? Sansão teve quantos namorados, irmãos? 3. 3 namoradas. Namorou uma que casou com ela, ficou viúvo. Namorou com outra que era uma prostituta. E na terceira o que ele fez? O que Sansão fez com a terceira? Hã? Irmãos, eu fico horrorizado. Eu tento imaginar aqui aquela moça impertinente. Vocês sabiam que quando um rapaz ou uma moça está namorando com alguém que não tem a mesma fé, ela consegue ou ele consegue coisas por impertinência? Essa é a expressão que eu uso aqui em Portugal? Por impertinência. Por insistência. Ah, não vamos na sua igreja hoje não. Vamos num bosque, vamos passear e tal. Não, eu vou na igreja. Não, mas eu não gosto de ir lá, os irmãos ficam olhando para mim, os irmãos são chatos, não sei o que e tal. Ah, não. Tá bom, eu vou com você hoje. E no próximo sábado? O que vai acontecendo? Foi o que aconteceu com Dalila, irmãos. Dalila foi lá e falou para ele, Sansão, é o seguinte, meu amor, meu amado, sei lá como é que ela chamava ele. É o seguinte, onde é que está a sua força? Ah, minha força é só me amarrar com corda e tal. Cordas novas, viu? O que Dalila fez? Amarrou ele com corda nova. A pessoa estava tão cega que não percebeu que ela amarrou ele. Que ele poderia estar vulnerável agora. Mas o que ele fez? Soltou das cordas, aí Dalila ficou decepcionada. No primeiro amarrada de corda eu já tinha caído fora. Opa! Ela tentou me amarrar. Eu falei para ele meu segredo, ela tentou me amarrar. Então quer dizer, ela tem alguma coisa contra mim. Vocês estão percebendo? Irmãos, num namoro, num noivado, num casamento, quando a pessoa não tem a mesma religião, quando a pessoa não tem a mesma fé, ele desce de tal maneira que ele fica abobalhado, que ele perde o sentido da religião, da fé. Por quê? Porque a pessoa a qual ele está dando coração, a pessoa a qual ele está dando sua afeição, está fazendo o quê? Desviando do caminho, está testando ali, está provando ali, ó. Mas a pessoa está tão cega que não consegue ver isto. Qual foi a outra prova que ela pediu agora de Sansão? Sansão, você está me cansando. Aí Sansão, não, se você fizer isso aqui assim, olha, eu perco as forças. E ela vai e faz. E o bobão levanta e tal, fortão, rebenta de novo tudo. Gente, olha as provas que Sansão foi passando. E aqui, ó, tranquilo. Daqui a pouco ele dá uma pista. Qual foi a pista? Olha como que é o pecado. O pecado vem sorrateiramente. O mal vem sorrateiramente. Daqui a pouco ele dá uma pista. Olha, se amarrar meus cabelos assim e tal, ó, já foi para onde é o ponto fraco dele. Ela foi e fez. E ele saiu de novo. Aí ela falou assim, é o seguinte, você não me ama, olha a chantagem. O que é isso? Estamos namorando, eu quero prova de amor. Eu me lembro que uma moça chegou comigo e falou assim, pastor, é o seguinte, eu preciso falar contigo aqui, eu estou até com vergonha. Eu falei, o que está acontecendo, minha filha? Olha, meu namorado pediu prova de amor. Eu falei, cai fora, termina hoje. Ai, mas eu gosto dele, eu amo. Ele não te ama, ele não gosta de você.
Porque se ele gostasse de você, se ele te amasse, ele não pedia prova de amor. Vocês sabem, vocês entenderam o que é prova de amor, né? Então tá bom. Aí, se ele amasse você, se ele gostasse de você, ele não ia pedir prova de amor. É mesmo? Falei, sim! Contei a história de Sansão. Falei, assim, ó, a prova de amor aqui, ó. Na quarta prova ele caiu. Ela ficou olhando para mim e foi lá e terminou com ele. Chorando amargamente. Ele veio bravo depois falar comigo. O que aconteceu? Eu falei assim, olha, vou disciplinar você da igreja. Você pediu prova de amor para ela. Oh. Vocês estão percebendo? Irmãos, por favor, tomem cuidado com seus filhos. Filhos, tome cuidado com o seu relacionamento. Cuidado. Dalila foi pedindo prova de amor, até que Sansão foi lá e pum, na quarta vez caiu. E eu fico muito preocupado quando eu leio isso, porque a gente vê isso cumprindo com os jovens hoje. E aqui diz, meus amados, que Sansão agora, vocês sabem qual foi a primeira coisa que Sansão perdeu ao revelar o seu segredo? A primeira coisa que ele perdeu? Muitos pensam que é a força, né? Ele perdeu a presença de Deus. Qual foi a segunda coisa que ele perdeu? A força. Qual a terceira coisa que ele perdeu? Os olhos. Ah, o cabelo. É verdade, o cabelo. Quando ele revelou o segredo, o cabelo foi embora, né? É verdade. Irmãos, veja que interessante. Ele perdeu o cabelo, perdeu a presença de Deus, perdeu a força. O que mais? Perdeu os olhos. Mas teve outra coisa que ele perdeu. A mulher. Vocês estão percebendo? Tudo que ele queria, ele perdeu. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Tudo. E se tornou o escravo do seu inimigo. Irmãos, o diabo quer fazer isso com os jovens. O diabo anda irado, bramando como leão, buscando quem possa tragar, lançando seus dardos. Para cada jovem ele tem uma prova. Para cada jovem ele tem um inferno. Sim. Para cada jovem ele tem um meio de conquistar. Ele fica pesquisando, ele fica olhando, ele fica... O diabo só não consegue ler nossos pensamentos. Mas tudo ele observa em nós. Todos os detalhes. E ele fica sondando cada jovem. Ele fica ali, isso aqui, olha, isso aqui é o ponto fraco, eu vou tentar aqui. E ele olhando para Sansão, ele viu. É isso que eu vou fazer. E foi fazendo. Tirou tudo que Sansão tinha. Tudo. Se tornou o escravo do inimigo. Tem muitos jovens hoje, mesmo dentro da igreja, que são escravos do diabo. Não permite uma opinião, não permite uma oração, não permite um aval. Não. Quando fala assim para ele, ó, meu filho, por favor, tantas jovens em Israel, para que essa... Ah, pai, isso aqui que eu gosto. Olha só, meus amados, a fria que Sansão entrou. Perdeu tudo. Aquilo que Sansão mais gostava, não desfrutou. Quantos casamentos hoje são arrastados por uma má escolha? Quantos casamentos hoje estão aí, estão casados, mas é aquele casal arrastado. Só misericórdia de Deus. Por quê? Porque plantou, está colhendo. Eu fico horrorizado com certas situações que a gente está vendo. Mas a pessoa fala assim, não, eu vou fazer minha experiência. Você está vendo o final. Mas a pessoa ainda fala assim, não, eu vou fazer minha experiência. E vai e faz. Se dá mal. Aí só misericórdia. Ainda bem que Deus é misericordioso. Deus é tão misericordioso que ele ouviu a última oração de Sansão. Vocês sabem qual foi a última oração de Sansão? Irmãos, qual foi a última oração de Sansão? A última oração de Sansão. Senhor, que eu morra com eles. Já pensou? Ele sabia que ali iria morrer.
Aqueles homens estavam agora humilhando Sansão, fazendo de tudo para humilhar Sansão, e iria oferecê-lo ao seu Deus Dagom, como um sacrifício. Sansão sabia disto. Ele sabia que aquele dia ele ia morrer. Era um dia muito especial para os filisteus. Irmãos, nós não sabemos o dia da nossa morte. Alguém sabe aqui? Principalmente os jovens. O que ele vê? Ele vê longevidade, ele não vê morte. Então o jovem pensa assim, bom, eu vou namorar com essa, se não der certo, eu namoro com aquela. Eu namoro com esse, se não der certo, eu namoro com aquele outro. E vai se arriscando, e vai brincando com o sentimento dos outros. Irmãos, Sansão foi ouvido em sua última oração. Deus é muito bom. Deus é misericordioso demais. Mas ele poderia ter desfrutado de um bom namoro. Ele poderia ter desfrutado de um bom noivado. Ele poderia ter desfrutado de um bom casamento. Ele poderia ter uma vida assim, olha, muito digna, com uma ótima jovem, escolhida por Deus. Porque ele era um escolhido de Deus. A Bíblia diz que ele era um nazireu, separado, escolhido de Deus. E ele poderia também ter uma jovem escolhida por Deus. Mas ele preferiu escolher aquilo que agradou os seus olhos. E o que aconteceu com Sansão? Perdeu tudo o que tinha, e até a visão. Quantos jovens hoje andam cambaleando depois que desce, sobe, desce, sobe no namoro. E o diabo, numa dessas descidas, pode pegar, pode tirar tudo que você tem, sua alegria, sua saúde. Muitas vezes Deus não permite que tire a sua vida, mas as consequências ficam. As consequências ficam. Eu fui aconselhar um rapaz, recém-casado. Estava com mais ou menos uns 6 meses de casado. Aí ele liga para mim e fala assim, olha, o negócio não está bom não. 6 meses de casado. O que está acontecendo? Ah, preciso de conselho. Que bom, então vamos aconselhá-lo, né? Fui. Chegando lá, a esposa não quis conversa. E a comportora aprende uma coisa que é muito interessante, né? A gente chega assim na porta, a esposa me recebeu, aí eu cheguei na porta assim, aí ela ficou olhando para mim. Não queria que eu entrasse. O marido lá, não me viu, ela pensou de fechar a porta. Aí eu falei assim, eu vim conversar com seu esposo e coloquei um pé. Aí ela estava segurando a porta assim, aí, bom, então senta ali. Entrei, sentei, o esposo vem, havia brigado com ela naquele momento. Quando você chega assim que a briga é fresquinha, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Hã? É, ainda tá quente, né? Tá faísca ainda, né? Tá. Aí ela foi saindo, eu falei, não, irmã, senta aqui, vamos. Não tem nada a conversar. Eu falei assim, mas eu tenho. Gostaria de falar para vocês. Ela sentou, olhou para ele assim, ele olhou para mim. Falei, bom, e agora? Falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu falo, você fala. Ela, você chamou ele, que fale. Irmãos, olha que ambiente, 6 meses de casado. 6 meses. Ela fala assim para mim, ele fala assim para mim, pastor, sabe como que é o negócio, né? Eu falei, não sei nada não. Estou sabendo nada não. Não, eu estou sabendo. Não sou adivinhão. Eu falei, não estou sabendo nada não, eu só sei que vocês estão os dois carancudos aí. Aí ela falou assim, porque a gente acabou de brigar. Eu falei, bom, então ainda bem que você falou certo, acabou de brigar, então não tem mais briga. Porque acabou, então não tem mais briga. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês.
Eu fiquei 2 horas com aquele casal conversando. E sabe o que aconteceu? Eles tiveram um problema no namoro. Um problema seríssimo. E tem um problema. Quando começa mal, como que termina? Irmãos, por favor, não repitam isso. Com a graça de Deus, tem que terminar como? Mas infelizmente o ditado popular, quando começa mal, termina mal. O ditado popular é esse, não é? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ainda bem que Deus é poderoso, é misericordioso. A sua graça, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu olhei para aquela irmã, revoltada, chateada, novinha, bonita, aquele rapaz bonito, novinho, 6 meses de casado, gente. Olhei para os dois e falei assim, olha, vocês estão jogando a vida de vocês fora. Por favor, perdoa sua esposa, perdoa seu marido. Ah, mas no namoro, eu falei, não, foi-se. Agora vocês estão casados. Não conseguiram corrigir o que estava no namoro. Então vocês vão sofrer as consequências para que não vá para o inferno. Porque a vida de vocês não pode ser um inferno. Ela olhou assim, ficou espantada, porque quando fala de inferno, irmão, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer se perder. Ninguém quer miséria, desgraça. E eu falei assim, olha, então faz o seguinte, perdoa-o e você também vai perdoá-la. Ah, mas não é fácil, porque cada vez que a gente fala sobre isso é uma briga. Eu falei, pois é, então não fale mais sobre isso. Para que ficar ressuscitando? Aí ela olha para ele assim, tá bom, então me perdoa? É fácil, né? Tá bom, então me perdoa? Eu falei, não é assim que pede perdão, não. Aí ela falou assim, você quer que eu ajoelhe? Eu falei, não precisa de ajoelhar, ajoelhe precisa perante Deus. Mas peça perdão para o seu marido, e por favor, perdoa ela e peça perdão para ela também. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A melhor coisa do mundo é perdoar e ser perdoado. A melhor coisa do mundo. Eles estão vivendo hoje. Vou usar a expressão, né? O mineiro, lá, o goiano lá no Brasil, fala que vai empurrando com a barriga. Mas não separaram. E ela falou assim para mim, olha, eu estou investindo. E eu falei para ele, falei assim, invista também, porque senão você vai perder sua esposa. 6 meses de casado, gente, por favor. Meus jovens, vou falar uma coisa para vocês. 1 Pedro 2,9 diz que nós estamos num local que Deus nos colocou. Jeremias 17, verso 9, diz que nós não podemos deixarmos levar pelas emoções. E Provérbios 4, 23 diz que enganoso é o coração do homem. Perdão. Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é enganoso. E Provérbios 4, 23 diz que... Provérbios 4, 23... que nós precisamos tomar muito cuidado de guardar o nosso coração, porque dele procede. Agora veja que interessante. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ele diz que nós devemos ser exemplo de quem? Dos fiéis. E Tito 2,7. Por favor, abram suas Bíblias. Tito capítulo 2, verso 7. Tito 2, eu quero ver algumas versões desse verso. Tito 2,7. Você também em casa, por favor, abra sua Bíblia. Tito 2,7. Eu quero ouvir aqui algumas versões. Primeira versão, quem quer ler primeiro? Sim, irmão, pode ler. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Muito bem, quem quer ver outra versão? Exemplo de boas obras na doutrina, na integridade. Outra versão. Diga, minha filha. Pega esse daqui. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Muito bem.
Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Tem outra versão? Sim, Maniver. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Irmãos, veja que interessante. Num namoro, num relacionamento, num noivado, num casamento, aqui fala sobre conduta de boas obras. E ser exemplo. Eclesiastes capítulo 11, verso 10 é um verso muito conhecido. Eclesiastes capítulo 11, verso 10. Por favor, nós vamos concluir com alguns versos. Eclesiastes 11, 10. Quem encontrou, por favor. A quem não leu ainda, Eclesiastes 11, 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Liga o microfone, que daí você vai para os nossos ouvintes lá também ouvirem. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Muito bem. Tem outra versão que fala que passa logo. Sim, pode ler aqui, irmã. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Muito bem. Outra versão. Quem tem outra versão? Sim, outra versão. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Muito bem. Essa aqui foi mais aproximada. Eclesiastes 12, 1. Próximo verso. Eclesiastes 12, 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha maus dias e chegue os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Muito bem. Tem outra versão diferente? Sempre lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e depois você vai falar, não tenho mais prazer neles. Irmãos, lembra do teu Criador. Jovens, por favor, lembra-te do teu Criador nos dias do teu namoro. Antes que venham os maus dias, e você agora começa a falar, puxa vida, o que eu fiz? O que eu fui fazer da minha vida? Lembra-te do teu Criador nos dias do teu namoro. Lembre-se de Deus. Sansão desceu, subiu, desceu, subiu. Louvado seja Deus que nos últimos suspiros de sua vida, ele se arrependeu, confessou o seu pecado e falou com Deus. Subindo, veja que interessante, foi bem observado, irmã. Subindo, falou com Deus. Eu vou morrer, mas que eu morra com eles. Irmãos, peça a Deus que tenha misericórdia. Peça a Deus que te dê força, te dê saúde, te dê sabedoria. E que o Espírito de Deus seja seu guia na hora de você tomar a decisão para um namoro. E por favor, nunca desça. Não desce de onde Deus te colocou. Olhe para a sua religião, olhe para a sua fé, olhe para o seu Deus. E sê exemplo dos fiéis. Não desça. Quem desceu, não se deu bem. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus abençoe. E hoje à tarde, nós teremos 2 palestras muito interessantes sobre namoro, noivado e casamento. E por favor, esta palestra da tarde, todos os jovens devem participar. Os solteiros, os namorados, os noivos. Exclusivamente para os solteiros, para os namorados e para os noivos. Por favor, não faltem nessas 2 palestras da tarde. Que Deus abençoe a todos. Amém.